noutros locais, ou a trabalhar, ou no carro, a quem nos está a seguir, a qualquer hora, ou em direto ou em diferido. E, portanto, uma saudação especial para todos os sócios do clube e sócios e adeptos do Sporting que estejam a ouvir e a ver. Bem, eu em primeiro lugar gostaria de dizer, e antes de, porque isto é um bocado, de certa forma, tentar explicar aos sócios o que é que está em causa na próxima Assembleia Geral do próximo sábado, portanto, no próximo dia 26 de setembro, e nesse sentido é necessário fazer aqui um enquadramento um pouco desta Assembleia Geral. Vou tentar ser o mais sintético possível, portanto, esta Assembleia Geral contempla quer a questão do orçamento 2021, portanto, estamos a falar do exercício económico que vai se iniciar no dia 1 de julho, ou seja, que já se iniciou no dia 1 de julho de 2020 e que vai terminar no dia 30 de junho de 2021 e também vai também, no outro ponto de ordem de trabalhos, é a questão do relatório de contas do exercício económico findo, portanto estamos a falar entre o dia 1 de julho de 2019 e o dia 30 de junho de 2020. Portanto, vai ter 2 pontos. Eu, em primeiro lugar, isto é a parte positiva da convocatória, saúdo o facto de ter estes 2 pontos, porque, efetivamente, o orçamento está disponível desde o dia 22 de junho, mas como eu já disse várias vezes e já escrevi, não fazia sentido nenhum fazer a aprovação do orçamento sem que os sócios tivessem uma visão próxima do real, ou então o real mesmo, como vai ser o caso, do que é que aconteceu do exercício económico 19-20, porque não fazia sentido, inclusive, como tivemos o efeito pandemia, mais ou menos no último quadrimestre do exercício, estar a comparar, e os sócios consultaram o orçamento desde o dia 22 de junho até à passada sexta-feira, tiveram que o fazer assim, o que é lamentável. Estar a comparar esse orçamento com o orçamento 19-20 e não com o real do 19-20 ou com ao menos, que é o que devia ter sido feito a partir do dia 22 de junho, com uma projeção real muito aproximada desse exercício, não fazia sentido nenhum. E, portanto, saúde essa parte, o facto de ter integrado também o relatório de contas nesta Assembleia Geral, o que vai permitir que os sócios, desde sexta-feira passada, embora não está no mesmo documento, porque eu também já vi isso, está em 2 documentos separados, mas pelo menos ou menos podem fazer essa análise de uma forma mais real e, portanto, mais detalhada e mais próxima da realidade. No entanto, ficámos expectantes relativamente à convocatória, que saiu na quinta-feira passada, e nessa convocatória, obviamente, há lá questões que efetivamente não podem passar em claro. Nomeadamente, para surpresa nossa e todos nós sócios, vimos, que eu nunca vi uma situação destas, uma convocatória que tem realmente estes 2 pontos, mas depois esta convocatória fala que esta Assembleia Geral, que é uma Assembleia Geral ordinária comum, vai ser transformada pela parte do Presidente da Assembleia Geral, e pasme-se, assinada pelo próprio, numa Assembleia Geral eleitoral. Ou seja, o que é que significa isto? Significa que vamos ter uma Assembleia Geral sem qualquer tipo de discussão, apenas com votação, como se isso fosse possível. Portanto, eu não vou entrar muito nessa parte, porque temos aqui um jurista que com certeza nos vai elucidar melhor sobre essa parte. Agora, efetivamente, a mim, até do ponto de vista político e do ponto de vista da democracia interna do clube, isto não faz qualquer tipo de sentido. Não faz qualquer tipo de sentido. O que é que acontece? Esta convocatória foi publicada. Seguidamente, no mesmo dia, no Jornal Sporting, onde está publicada a convocatória, e também depois no site, eu também vi que estava no site, é publicado um parecer técnico da Direção-Geral de Saúde sobre esta Assembleia. Agora, esse parecer técnico, ao contrário do que se quer fazer parecer, dá a sensação que foi a Direção-Geral de Saúde que não autorizou a Assembleia Geral tivesse discussão e votação. Onde isso realmente não é verdade, não é a Direção-Geral de Saúde, nem me parece que seja a Direção-Geral de Saúde que vá aferir dos estatutos do Sporting. Porque a Direção-Geral de Saúde o que fez, no seu parecer técnico, foi responder a um plano que foi enviado pelo Sporting. Agora, o que nós não sabemos, e isso é que é muito interessante, é que nós não sabemos qual foi esse plano. Porque se por uma questão de transparência, se este Conselho Diretivo fosse efetivamente transparente com os sócios, devia ter publicado esse plano também no Jornal do Sporting. Ou seja, publicava o plano e publicava o parecer técnico da Direção-Geral de Saúde. Apenas publicou o parecer técnico da Direção-Geral de Saúde. No entanto, temos algumas pistas lá nesse parecer técnico que eu aconselho a ler, num dos pontos, em que a Direção-Geral de Saúde diz que foi o Sporting que o disse que imprescindível mesmo, e do ponto de vista presencial, era só a questão da votação. Onde isso não é verdade, isso nos estatutos não diz lá isso, numa Assembleia Geral comum há discussão, em sede da Assembleia Geral, e há votação.
Portanto, parecido esse pressuposto, não faz sentido nenhum e nós sabemos que já neste tempo de pandemia tivemos uma Assembleia Geral do Clube de Futebol Lisboonenses no dia 6 de julho, com sócios, com discussão, e estávamos num período muito mais crítico da pandemia. No topo norte do estádio do Restelo, ao ar livre, tivemos espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno, tivemos um espetáculo musical e político que foi a Festa do Avante, com milhares de pessoas, tivemos cerimónias religiosas em Fátima há pouco tempo, no dia 13 de setembro, e portanto este tipo de atitude por parte dos órgãos sociais do Sporting, e nomeadamente neste caso do Conselho Diretivo, que é quem está envolvido nisto, e da mesa da Assembleia Geral, não faz qualquer tipo de sentido. E depois, passando aí, avançando um pouco, o que é que sucede? Portanto, sucede esta convocatória, desta forma, e no domingo recebemos um e-mail, recebemos uma comunicação, um comunicado a dizer que os documentos estavam disponíveis para a internet. Quer dizer, isto é o mínimo, não é? Porque, efetivamente, este tipo de situação, nada dos estatutos do Sporting diz que é impeditivo, quer em pandemia, quer fora da pandemia, que estes documentos sejam disponibilizados aos sócios. Ponto, costuma-se dizer mais vale tarde do que nunca. Mais vale tarde do que nunca. Agora, isto já devia ter sido feito há muito tempo. Inclusive, é um clube rival que faz isto, que coloca numa área reservada de sócios a documentação, que está acessível apenas aos sócios, obviamente, que têm as cotas em dia, e que permite, efetivamente, para que os sócios, que inclusive estão fora da área metropolitana de Lisboa e têm mais dificuldades nos 8 dias anteriores à Assembleia Geral de consultar a documentação, o possa consultar. Portanto, é assim, isto não é, faz lembrar que, efetivamente, faz lembrar aquelas contratações, como aquelas jogadores emprestados que vieram para o Sporting, como o José, em que é uma péssima contratação, e depois aparece um soundbite a seguir, bem, agora conseguimos dispensar o jogador e poupamos milhares de euros. Faz lembrar um pouco isto. Portanto, isto não faz sentido nenhum. O que os órgãos sociais do Sporting deviam ter feito, e nomeadamente o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nesta convocatória e em todas as convocatórias anteriores, já devia ter disponibilizado este documento para os sócios. Ainda bem que o disponibilizou agora, mas nem o pôs na convocatória. Portanto, a própria convocatória, e o Alex poderá falar melhor sobre isso, na convocatória não estava a disponibilização do documento. E eu agora pergunto, e aqueles sócios que são info-excluídos e que não podem ter acesso a esse documento? Como é que vão fazer? Como é que vão fazer essa consulta? É um meio alternativo, efetivamente, sem discussão, sem no próprio dia da Assembleia, aqueles sócios que são fora da área metropolitana de Lisboa, nos 8 dias anteriores à Assembleia Geral, não se podem deslocar, vão ter que deslocar à Assembleia e à pressa, no momento da acreditação é que vão à pressa ver o relatório e o orçamento. Isto não faz sentido nenhum. Depois, também, há outra situação que acontece, portanto, isto foi na terça-feira, no domingo. Na terça-feira, novamente um comunicado. Portanto, isto vai às pinguinhas de comunicados. Isto devia, efetivamente, ser tudo feito numa convocatória, formalmente, no domingo. E nessa terça-feira, o que acontece é mais um comunicado a dizer, bem, agora depois do relatório libertado, na área de sócio, podem fazer perguntas. Podem fazer perguntas, mas atenção, só até terça-feira, para nós respondermos até sexta. Quer dizer, e depois eu fui lá verificar as perguntas que podia fazer, porque eu tenho muitas dúvidas sobre este orçamento e sobre este relatório de contas, e queria colocar uma série de questões e sou deparado que só posso fazer questões até 1200 caracteres. Quer dizer, até a própria liberdade de fazer perguntas pelo sistema que o Sporting disponibiliza para os sócios tem limitações enormes. 1200 caracteres. Portanto, é uma série de perguntas que eu gostaria de fazer, não as consegui fazer, porque cada sócio só tem 1200 caracteres para fazer as perguntas. E depois, repare-se, esta situação é colocada na terça-feira, é colocada no domingo, para os sócios poderem responder até terça. Portanto, há aqui um período de 8 dias, que é a questão da convocatória, portanto, que a convocatória e os estatutos definem 8 dias para consulta. Portanto, é um período que um sócio pode, efetivamente, consultar no primeiro dia e ter 8 dias para refletir e para analisar a documentação, inclusive para decidir em consciência, que é suprimido por esta situação, em que, praticamente, se consultou o documento ou se disponibilizou o documento só na sexta-feira à noite, quando saiu o tal comunicado, só teve até terça-feira para analisá-lo para poderes fazer as suas perguntas. Isto não faz sentido nenhum, ou seja, dos 8 dias passaram a 4. E depois, obviamente, sabe-se perfeitamente que um método escrito de fazer as perguntas é completamente diferente de uma Assembleia Geral, em que os sócios podem fazê-las, não é? E efetivamente pode haver, inclusive, há mais algumas dúvidas e podem ser feitas as perguntas e aqui não há direito de resposta. Portanto, aqui é do género. Tens 3 dias, basicamente desde domingo até terça, para fazer as perguntas e se não fizeste, acabou. Portanto, ou seja, um sócio, pela sua vida profissional, ou a sua vida pessoal, não possa ter consultado o relatório até à passada terça-feira, se o consultar a partir de hoje, já não pode fazer perguntas. Isto é irreal, é absolutamente surreal, sério o que se está a passar. E, portanto, isto é completamente uma estratégia, no meu ponto de vista, no sentido de afastar, mais uma vez, os sócios das Assembleias Gerais. E depois há aqui questões próprias do próprio orçamento
e do próprio relatório de contas, que eu, mais à frente, irei entrar em detalhe no sentido de explicar, tentar explicar, do meu ponto de vista, o que é que pode estar aqui em causa, no sentido das pessoas poderem efetivamente decidir em consciência. Obrigado, Afonso. Obrigado. Mais à frente, nós depois vamos passar a palavra de novo ao Afonso Pinto Coelho, para então ele poder dissecar um bocado a questão do orçamento e do relatório de contas. Agora vou passar a palavra ao Alexandre Valadas Pontes e fazer aqui uma ressalva que não fiz no início. Nós cometemos um erro no vídeo de lançamento em que dissemos que era o André, que por acaso é irmão do Alex, não é o André que está aqui connosco, é o Alexandre, que temos todo o gosto de ter aqui connosco. E Alexandre, até pela tua experiência fazendo parte da fundação do Núcleo de Barcelos e, portanto, estás dentro desta questão dos estatutos, dos regulamentos, quais é que tu achas que podem ser os nossos maiores receios pela forma como tudo isto está a ser conduzido pelos atuais órgãos sociais, e nomeadamente pela mesa da Assembleia Geral? Antes de mais, boa noite a todos e boa noite a quem nos assiste. Vou tentar ser um bocadinho simples. Antes de mais, também clarificar aqui outro tema. Eu não sou jurista, nem de perto nem de longe, é simplesmente uma voz de um adepto, simpatizante e sócio de quase 20 anos do Sporting, que é sempre bom também, que considero eu ouvir, tal como adoro ouvir-vos a vocês. Realmente fiz parte, sou um dos muitos fundadores do Núcleo de Barcelos, que muito gozo nos deu a criar, e como vocês sabem é um núcleo bastante ativo, com uma dinâmica extraordinária, apesar da minha experiência com o núcleo não ser assim tão grande, mas realmente com outras associações culturais e tudo mais, ainda há bem pouco tempo aqui no clube da minha terra, tivemos em Assembleia Geral, e até houve aqui alguns desentendimentos, não comigo. Bem, mas o que é que eu quero dizer? O Afonso já deu aí umas grandes achegas ao tema, e parabéns, Afonso, realmente bastante esclarecedor. Esta Assembleia Geral peca por várias coisas. O Afonso já disse, nós temos aqui atropelos que da parte jurídica, sem eu ser jurista nem nada disso, tenho algumas dúvidas, certo? Mas antes de mais atropela um princípio básico de toda uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral, como vocês sabem, é o órgão máximo da representatividade dos sócios de um clube. Ora bem, se nós temos uma votação de relatório e contas do exercício findo e do próximo exercício, sem uma discussão, não há representatividade dos sócios. Ou seja, não há representatividade na votação. Não há uma discussão. Num relatório de contas, todos nós sabemos que há rúbricas que carecem de discussão, carecem de esclarecimento e carecem de clarificação. Nesta, não há isso. E porquê é que eu digo que não há? Atenção, nós podemos mandar mais uma bomba de fumo, uma cortina de fumo, e tentar aqui, de alguma forma, iludir um bocadinho o pensamento das pessoas, que é, não, há discussão, é uma discussão condicionada. Ora bem, vamos trazer isto e comparar isto para imaginem os órgãos de decisão nacionais políticos. Eu estou a dar este exemplo. Imaginem que o Orçamento de Estado é discutido por um Q&A, ou seja, façam-me uma pergunta e eu vou dar uma resposta, tudo por escrito. Há formas de discussão, há clarificação. Acho que podemos estar aqui a discutir a questão jurídica e legal e os atropelos que podem acontecer, porque depois no direito todos nós conhecemos, e mesmo não sendo especialistas, sabemos que há sempre várias maneiras de dar a volta à questão. Aqui é uma questão ética fundamental, e é uma questão ética fundamental que vem sendo atropelada há algum tempo e reiteradamente atropelada noutras condicionantes, quer por esta mesa da Assembleia, através do seu presidente, quer por os órgãos diretivos. Reparem uma coisa, nós temos um presidente de uma mesa da Assembleia, e às tantas, desculpem-me esta divagação, que foi agora alvo de uma notícia que é pública, que, segundo se diz, auxiliou o presidente do nosso rival, Luís Filipe Vieira, no esclarecimento de quais eram os juízos dos seus processos. Isto, eticamente, é algo que eu acho que nem tem discussão. Para além desta cruzada, e eu considero que estes atropelos, quer éticos, vou falar da componente ética porque da outra não é de todo de bom tom falar,
mas quer estes atropelos, é o seguimento de uma cruzada, que é uma cruzada contra as claques, é uma cruzada contra os núcleos. Reparem, nós temos núcleos, e eu hoje não tenho funções no núcleo de Barcelos. O núcleo de Barcelos é a segunda vez, e desculpem estar aqui a fazer defesa do núcleo, que a página é mandada abaixo. Nós sabemos as razões. Nós sabemos as razões. Contra os núcleos, contra os elementos da anterior direção, não é? Com expulsões, que vocês todos nós sabemos. Reparem, é uma cruzada contra os credores. É uma cruzada contra nós, contra aqueles que são opositores, porque, reparem, querem silenciar-nos. Esta Assembleia Geral não é nem mais, nem menos, de uma forma de silenciar os sócios. Reparem, contra os opositores, inclusive é chamar-nos de escumalha. Podemos, mais uma vez, dizer aqui que infelizmente, estes órgãos sociais, seja do seu presidente, seja do atual líder da Comissão Executiva, pronto, vou dizer desta forma, infelizmente não faz cruzada contra os nossos rivais, contra o nosso rival vermelho, como vocês sabem, não fazem cruzada contra os Jorge Mendes, que podiam fazer, e eu sou capaz de dar aqui 4 substantivos que para mim nota-se perfeitamente o que é esta direção e os órgãos sociais do Sporting, e eu só vou começar nos substantivos começados por I, que é incompetência, inaptidão, inércia, e como o estimado Bruno de Carvalho disse há uns dias atrás, é uma total imbecilidade. E esta Assembleia Geral, tal como está feita, tal como foi gizada, inclusive é da convocatória que o Afonso muito bem fez a referência, e dá-me impressão, e o Eduardo de certeza que vai pegar também nesse tema, que é o voto, é uma total impunidade hoje em dia. E cabe a nós sócios, dizer que não. Dizer que não, e temos que parar com isto. Temos que parar com isto e, desde já, e desculpem-me esta quase campanha eleitoral, eu apelo, nós temos que votar no não. No não, é um não claro. É um não claro. E mesmo esse não claro, eu tenho muito receio que seja bastante condicionado. Porque, reparem, um clube onde os órgãos sociais fazem uma Assembleia Geral sem discussão, certo? Em que as perguntas são enviadas por e-mail. Nós não sabemos quando, as condicionantes, a seleção e tudo, é tudo muito, muito opaco, muito, muito dúbio. Há uma névoa a cobrir muitos temas no Sporting. Querem implementar soluções de die-voting que nós com um pensamento pragmático e racional, só podemos ter dúvidas. Só podemos ter dúvidas e pôr a bandeira no ar e dizer, não, já chega. Já chega. Há aqui estratagemas que este Presidente da Mesa da Assembleia Geral é useiro, não é? Como todos sabemos. Estratagemas sempre para condicionar e tudo mais. E atenção, porque há um antes, que nós já estamos a cobrir, é o porquê. Há um durante a Assembleia, e o Eduardo vai falar na votação, mas há um depois. Porque eu estou muito curioso mesmo, sobre aquilo que vai acontecer lá, seja voto em concordância com os relatórios de contas, aquilo que está em votação, seja um voto de discordância, saber quais são as consequências disto. É que eu tenho muito receio, face a este histórico, que vai haver mais estratagemas, que vão haver mais cortinas de fumo para silenciar toda a gente que realmente pretende que o Sporting tenha outro rumo. Um rumo mais forte, como todos nós concordamos seguramente. Deixamos-te ouvir, Carlos. Estás em mute, acho eu. Estava mesmo em mute. Obrigado, Alex. Diz-nos uma coisa. Ao nível, sabemos que não é jurista, mas pela experiência que tens com a questão do núcleo de Barcelos, consegues-nos adiantar alguma coisa especificamente em relação à questão dos regulamentos das AGs, algumas falhas que possas ter notado como mais relevantes na marcação desta AG? A falha mais notória, certo? Nós podemos, mais uma vez, e desculpem a repetição, é breve.
nós podemos estar aqui a discutir as condicionantes e as condições técnicas de sim ou não está a cumprir, se não está a cumprir, se está a cumprir o regulamento das associações, se não está. Podemos discutir isso e isso de certeza que mesmo os juristas discutem muito isso. A falha mais notória é que não há discussão. Como é que pode haver uma Assembleia Geral sem discussão? Meus caros, nós todos concordamos que tem que haver uma Assembleia Geral. É evidente. E eu estou em crer que pode haver, mediante toda esta situação que nós vivemos de pandemia, pode acontecer. O Afonso já frisou, do caso do Belenenses, o Porto fez, o Futebol Clube do Porto fez eleições até. O Benfica, o nosso rival, fez uma Assembleia Geral de votação de relatório de contas. Claro, com condicionantes que podem ser tratadas. Eu acredito que mesmo com todas as condicionantes que existem, se houver vontade, as coisas fazem-se. Se houver vontade. A falha principal é quando há uma Assembleia Geral que é eleitoral. Uma Assembleia Geral pode nem ser eleitoral. É uma discussão, é saber qual é o estado atual das contas e do clube. E isso, não havendo discussão, é um atropelo à gênese de uma Assembleia Geral. Obrigado, Alexandre. Eu vou agora passar a palavra ao Eduardo. Eduardo, estás sem som? Não sei se é melhor ativares, ok. Vou passar a palavra ao Eduardo. Eduardo, um dos nossos maiores receios tem exatamente a ver com a transparência que qualquer ato eleitoral deve ter em termos da contagem dos votos e todo o controle informático dos mesmos. Temos a questão do código de barras e todo este problema da própria segurança informática. O que é que nos tens a dizer sobre isto, Eduardo? Dada a tua experiência, até porque tens passado por grandes empresas de IT e, portanto, além de um grande sportinguista e de sócio do Sporting, sentimos que estás perfeitamente à vontade para falar sobre este assunto. Eu vou fazer isto em 3 partes, porque é preciso as pessoas compreenderem exatamente quais são, no fundo, os alertas que podemos ter aqui. A primeira coisa é aquilo que nós sabemos. Nós soubemos que tínhamos um boletim que tinha um código de barras, depois, na aprovação do orçamento, se não me engano, passou a ser um número. A primeira coisa que eu vos quero dizer é que um código de barras é um número. Ok? Para ficar já aqui claro. Eu acho que aquilo foi uma parvoíce que o Sporting fez. Porque eu posso-vos dizer, eu, por exemplo, no meu Microsoft Word, tenho uma fonte, em vez de ser o Times New Roman ou o Colibri, que é o código de barras. O que eu acho que aconteceu de uma eleição para a outra é que se fez, por exemplo, upgrades ao sistema operativo das máquinas e se esqueceram de instalar a fonte de código de barras. E ficou muito mais óbvio para nós que aquilo era um número. E então vou-vos contar, quando eu vi aquele número, qual foi a minha primeira e maior preocupação logo. A minha grande preocupação foi para pedir às pessoas que foram comigo, que me acompanharam para votar, meus sócios mais próximos, para mostrarem os boletins deles para eu ver se os números eram únicos por boletim ou por sócio. E os números eram únicos por sócio, que quando tínhamos o código de barras não era tão perceptível. Portanto, aqui começa o primeiro problema para mim. E agora, o que é que nós sabemos que nós podemos juntar aqui como pontos importantes? Nós sabemos aquilo que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral disse, porque ele teve que esclarecer isso à SIC. Porque eu também tive a preocupação de, quando vi aquilo, falar para todo lado sobre o que aquilo estava a acontecer. Porque eu quase de imediato montei que aquilo podia ser potencialmente perigoso. Okay? Não estou aqui a dizer que fizeram, que nada disso. Estou a dizer o potencial de perigo. E o Presidente da Assembleia Geral, o que disse basicamente foi que os serviços do Sporting lhe tinham garantido que não havia problema nenhum, que aqueles números serviam para controlar se de facto aquele boletim pertencia àquela votação que estava a acontecer naquele dia. Okay? E este é o segundo dado muito importante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se forem pôr aquele número no sistema, ele vai dizer, sim senhor, este boletim pertence a esta votação.
Quer dizer que está registado no sistema. Qual é que é o outro ponto importantíssimo que nós temos aqui? É o processo com que nós votamos no Sporting. E porquê é que isto é importante? Porque nós temos uma espécie de check-in do sócio. Nós chegamos, damos o nosso cartão de sócio, o nosso cartão de cidadão, e são impressos os boletins de voto. Certo? Com o número de votos que nós temos direito, etc, etc. E então, o que é que nós sabemos a partir daqui? A partir daqui nós sabemos que, àquela hora, foi criado um registro numa base de dados em como o sócio número X chegou e que os boletins dele foram marcados com aquele número ou código de barras. Porque foi o que nos disseram. Isto foi precisamente o que nos vieram dizer. A partir desse momento, se eu quiser saber como é que aquele sócio votou, meto aquele número que está no código de barras, no sistema, e ele diz-me, o sócio que chegou a tal hora, porque uma pessoa não pode votar duas vezes, portanto tem que lá ficar registado que o sócio já chegou e a que horas foi, está aqui o boletim dele. E ele votou desta maneira. O perigo é este. A minha liberdade do meu voto ser secreto acaba por estar comprometida. Por outras palavras, Eduardo, e para todos os que estão a ouvir, Sim. há sempre, perante isto que acabas de afirmar, há sempre probabilidades de não haver transparência no controle, não apenas na contagem, no controle, na admissão primeiro, no controle, verificação e contagem dos votos, correto? Diz-me só sim ou não. Existe essa probabilidade? Completamente. Aliás, eu diria que existem coisas mais perigosas. Porquê? Porque eu trabalho num ramo que as coisas são sim ou não, preto ou branco. Não há percentagens de erro. Se tem percentagem de 1% de estar errado, está errado. Ok? E aqui, lá está. Isto é um cheque em branco. É um cheque em branco. Porque, imagine isto. Numa situação mais radical, não é? Eu sei que é o sócio, sei quantos votos tem, sei em que ordem é que tem que estar aquele voto, imprimo uma catrafada de boletins iguais, voto neles como eu quiser, quando a urna, antes de ser contada, despejo para um saco e despejo aqueles boletins para aquela urna. Eu não estou a dizer que é isto que acontece. O que eu estou a dizer é que se andamos a marcar boletins daquela forma, porquê é que não se pode fazer isto? E a questão aqui é se está bem feito ou está mal feito. E claramente isto está mal feito. Acho que não há dúvidas nenhumas. E eu ainda faço... Agora até peço a vossa ajuda e faço-vos a seguinte pergunta. Vocês conseguem imaginar a reunião no Sporting em que alguém da direção do Sporting diz precisamos de um mecanismo para saber se aquele boletim pertence àquela votação. E alguém da engenharia responde, então vamos marcar os boletins todos com um número único por associado. E alguém do Sporting achou isto muito bem feito. É irreal pensar que isto foi assim. É absolutamente irreal. Quem é que ia dizer, não, vamos marcar os boletins com o número único por sócio? Que nós não sabemos se não é um algoritmo gerado com o próprio número de sócio. Que ainda seria, não é? Ainda tornava a coisa mais fácil descobrir quem é que votou aonde. Ok? Portanto, aquilo que logo naquele momento me deixou siderado foi o facto de, objetivamente, se conseguir construir um caminho para uma situação nada positiva. E eu acho que clube nenhum se pode sujeitar a isso. Obrigado, Eduardo. Eu agora ia pedir ao Afonso, ao Paulo e ao Alex, se quiserem colocar alguma questão, porque isto de facto é muito importante aqui ao Eduardo, alguma questão específica, que o façam, por favor. Eu queria perguntar ao Eduardo, temos aqui uma questão adicional nesta Assembleia Geral, como vocês sabem muito bem, tivemos uma remuneração do número de sócios, portanto foram apagados dos registros, que isso é outra situação também que
eu acho inacreditável, cerca de 84.500 sócios, portanto, qualquer clube precisa de sócios, não é? Independentemente de pagarem as cotas ou não, mas ficam na base de dados e é possível recuperá-los. Se nos apagarmos, é que não é possível recuperá-los mesmo. Inclusive o Sporting futuramente aparecia nas listas, com pesquisas na internet dos maiores clubes do mundo e com esta remoção destes sócios deixa de aparecer. Portanto, isto não faz sentido nenhum até em termos de visibilidade e em termos de capacidade de negociação junto dos fornecedores. Bom, mas adiante. Eu gostaria de perguntar ao Eduardo, como temos aqui uma confusão, que não há esclarecimentos da parte do Sporting, mais uma vez a comunicação do Sporting é uma coisa muito confusa, é muito mau, porque efetivamente os sócios fizeram, a remuneração foi feita, há muitos sócios que não têm os seus dados cadastrados para receber a e-mail, portanto nem o cartão provisório têm, e neste momento não temos informação nenhuma como é que se vai processar a questão da acreditação. E, portanto, eu gostaria de colocar essa questão, Eduardo, relativamente à questão da acreditação. Eduardo. Bem, é assim, os serviços do Sporting disseram é que, supostamente, se levarmos o nosso cartão antigo ou o cartão provisório, conseguimos ter acreditação, não é? Mas o meu conselho é, se entretanto chegar o novo, levem os três. Porque, vamos ser sinceros, não me parece que, sabendo que tinham que haver uma AG até 30 de setembro, que o processo foi objetivamente para facilitar a acreditação aos sócios para poderem votar. Não é? Eu não tenho outra maneira de explicar isto. Se tiverem um amigo que consiga aceder ao vosso e-mail e vos imprima o cartão momentâneo, ou então vão um pouco mais cedo e acho que é possível ir aos serviços do Sporting fazer essa acreditação e eles imprimem o cartão provisório, é uma solução, mas não estou a ver outra forma que não o tentar levar o maior manancial de documentos possível para conseguir fazer essa acreditação, muito sinceramente, porque claramente o processo não foi pensado e essa questão do cartão provisório, inclusive, deixa muito a desejar na parte da segurança. Atenção. Obrigado, Eduardo. Já agora queria só adiantar mais uma coisa. O problema do problema digital do Sporting neste momento é muito grande. Eu posso-vos dizer que eu hoje estive com o meu colega, com o André Rosa, praticamente o dia todo online e a nossa discussão basicamente era se devíamos fazer ou não um repositório de perfis falsos relativos ao Sporting. Portanto, é a questão de onde é que isto está a chegar, não é? Nossa discussão era esta. Obrigado, Eduardo. Alex, Paulo, vocês têm alguma questão que queiram colocar também ao Eduardo? Eu da minha parte, e Paulo, desculpa, não sei se tu ias fazer alguma pergunta, Paulo? Não, por acaso não. Eu queria só para sublinhar aqui com o Eduardo, que tão bem expôs aqui os problemas e as vulnerabilidades, só para sublinhar, Eduardo, desculpa, isto quer dizer, da forma como este processo de votos está implementado, que o Sporting, e vou repetir, que só quero sublinhar este ponto para as pessoas que nos assistem estarem completamente cientes daquilo que está a acontecer no Sporting. Com este sistema, com este processo, o Sporting, alguém do Sporting, os órgãos sociais do Sporting, podem saber, se quiserem, não é? Se for sua vontade, em que é que eu, como sócio, qual foi o meu voto, se votei A, se votei B, se votei sim, não, branco ou nulo. Absolutamente. Porque era o que eu estava a tentar, que eu estava a explicar há pouco, não sei se me expliquei suficientemente bem, que é, nós chegamos, tem que ser registada a nossa chegada. Portanto, fica lá na base de dados o indicador, à hora tal, aquele sócio chegou e já não pode voltar a votar, porque já fez o check-in, já tem os seus, já não se pode imprimir mais boletins de voto. E temos a novidade que é aquele código. E aquele código faz a junção. E até podem dizer, não, mas isso é registado à parte. Certo, mas existem as auditorias internas das bases de dados que vão ter esse registro. E até pela data e hora, consegue-se lá chegar. Isto, meus caros, e sem querer interromper, Eduardo, isto é aquilo que eu estava a falar há bocadinho. Isto é uma cruzada contra os sócios. Isto é uma cruzada contra os sócios. No fundo é.
Desculpem este desabafo. Então está na altura de todos os sócios que não se revêem nos atuais órgãos sociais de marcarem presença, que não têm as cotas em dia, que as coloquem em dia, já agora marcarem presença nesta Assembleia Geral e se ultrapassar o limite das pessoas do pavilhão, eles que arranjem uma solução. Está na altura de se mostrar a força de quem não está contente com isto. Diz Eduardo. Eu ia só sublinhar uma coisa. Não eu estando a dizer que existe um problema nas eleições, que aquilo está a ser usado de forma errada, mas o que eu estou a dizer é que existe essa possibilidade. E a única forma, historicamente, que se pôde provar que alguma coisa estava a ser feita a uma eleição foi com uma votação massiva. Porque com a votação massiva, os resultados, se forem adulterados, vai ser óbvio. E isto é a história que diz, não sou eu. Historicamente, é esta a verdade. Portanto, eu faço exatamente esse apelo. Vamos todos votar, até para percebermos se alguma coisa se está a passar ou não, que é importante. E eu não sei, porque não temos aqui nenhum jurista connosco, como nós esperávamos inicialmente ter, mas e temos todo o gosto de ter aqui, Alexandre, por amor de Deus. Estamos muito contentes de ter aqui connosco. Mas também, além de vocês, contávamos ter aqui um jurista que infelizmente não está sem tempo, mas está disponível para depois nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Mas eu até lanço um desafio, correndo o risco, até porque não sou jurista, tal como o Afonso, eu sou economista, gestor e, portanto, podemos, quanto muito, extrapolar, que é tirem fotografias dos vossos votos. Tirem fotografias com o telemóvel. Guardem as fotografias. Porque, em princípio, pelo menos isso, acho que não vão impedir, já agora estou curioso, nós lançando este desafio, se não vão começar a recolher os telemóveis à entrada, era só mesmo o que faltava. Carlos, sim. Só agora para esclarecer mais uma coisa. Não quero que as pessoas fiquem na cabeça que a única maneira de se validar que aqueles boletins pertencem àquela eleição é esta. Okay? Podia haver um número único para todos os boletins. A Imprensa Nacional da Casa da Moeda produz etiquetas que não são possíveis de falsificar. Podia ser uma marca d'água. Portanto, a única coisa que não podia ser era um número único por cada sócio. Só. Obrigado, Eduardo. Eduardo, Diz, Paulo. Eu sei que você não é jurista, mas diga uma coisa, mas tudo isso que você estava a dizer em relação ao boletim de voto, isso juridicamente não viola os direitos de confidencialidade do sócio? Eu diria que se não viola, isso pode ser posto em causa, no mínimo, não é? No mínimo dos mínimos. Desculpa interromper, Paulo. Isso juridicamente não poderia dar asos a uma providência cautelar em relação a essa matéria? Os sócios não poderiam ter uma providência cautelar para impedir que isso acontecesse, ter os votos com o código de barras, votos numerados? Olha, eu pôr-lhe a pergunta de outra forma. Se o Paulo fosse notário, validava alguma daquelas votações? Claro que não. Pronto. Alex, tu ias dizer qualquer coisa? Sim, a dizer, a pergunta do Paulo faz todo o sentido. Realmente, é uma violação. E mais uma vez, sem ser jurista, isto é quase um senso comum e nós estudamos um bocadinho de direito, numa ou duas cadeiras, e isto é quase uma violação dos direitos fundamentais da Constituição Portuguesa, onde a Constituição Portuguesa alega claramente o secretismo do voto. Reparem, são quase direitos fundamentais. Atenção que poderão ser refutados de mil e uma maneiras, e todos nós sabemos que o nosso Presidente da Assembleia Geral é profissional do tema. Mas isto é incrível. Não, de ouvir o nosso Presidente da Assembleia Geral, eu já percebi que ele é especialista em raptos de crianças, em virologia e aparentemente em segurança digital. Mas a única coisa que ele não pode dizer é que alguém mal intencionado com aqueles dados num boletim de voto consegue obter as informações que quer. Porque isso eu posso garantir que consegue. Claro. Okay. Afonso.
queres, antes de te passar a palavra para fazeres a tua análise nas contas, a superficial, o resumo e do orçamento, queres fazer algum comentário ainda em relação a isto que estávamos a discutir agora? Eu penso que estas questões são questões que eu concordo inteiramente. Aliás, eu e mais outro consórcio fomos provavelmente das primeiras pessoas a meter um requerimento à Assembleia Geral para retirar o Código de Barras. Portanto, na Assembleia Geral do dia 15 de dezembro de 2018, portanto, foi a segunda Assembleia Geral, desde que o Dr. Rogério Alves é Presidente da mesa da Assembleia Geral. A primeira foi no multidesportivo e nós notámos que haviam lá os códigos de barras e os números. E então, na segunda Assembleia Geral, eu e mais outro consórcio tivemos o cuidado de mandar antecipadamente um e-mail ao Presidente da mesa da Assembleia Geral para retirar os códigos de barras, para não dizer que fosse no próprio dia, porque efetivamente o sistema já estava montado, seria muito mais difícil. E efetivamente nada foi feito. E eu disse-nos mesmo que não aceitava esse requerimento e se não estivessem contentes, foi as provas dele na Assembleia Geral. Fôssemos queixar, fôssemos para o Tribunal e fôssemos queixar a proteção de dados, porque não aceitava o requerimento. E, portanto, é assim a forma como esta pessoa lida com os sócios, portanto, não aceita requerimentos, praticamente nenhum em Assembleias Gerais, os requerimentos são entregues, diz o regulamento da Assembleia Geral, têm que ser lidos e colocados à votação, ele não o faz. Inclusive, já faz uma situação que é meter as pessoas começarem a votar praticamente no início da Assembleia, que é para os sócios não estarem em permanência e não poderem votar. Quer dizer, isto é um atropelo constante o regulamento da Assembleia, os regulamentos da Assembleia Geral. E depois vêm dizer, como foi um comunicado muito engraçado, para a introdução do iVoting, que iam manter o modelo das Assembleias Gerais tradicionais. Quer dizer, não há, o modelo das Assembleias Gerais tradicionais não é mantido em lado nenhum neste momento no Sporting. É desvirtuado completamente. Inclusive, houve um requerimento, posso dizer, na última Assembleia Geral, que é permitido, porque efetivamente só são permitidos requerimentos dentro do ponto de ordem de trabalhos. Se for um requerimento fora da ordem de trabalhos, o Presidente pode rejeitá-lo. Exceto para duas situações: votos de pesar e votos de louvor. Na última Assembleia Geral, houve um grupo de sócios que introduziu um requerimento para um voto de louvor ao campeão, o atleta Jorge Fonseca do judo. E o Dr. Rogério Alves nem esse requerimento aceitou. Depois, no fim da Assembleia Geral, disse: bem, bata uma salva de palmas ao Jorge Fonseca. E pelo meio ainda tivemos o responsável pelas modalidades a criticar o atleta, a dizer que não se tinha portado bem com o Sporting, que tinha tido um comportamento inadmissível. Quer dizer, isto é absolutamente inacreditável. Como é que é possível? Portanto, isto são atropelos constantes. Não é uma situação nem outra, são atropelos constantes. E em relação a esta matéria, para finalizar, antes de passar à parte do orçamento e do relatório de contas, penso também depois o Alex quer dizer alguma coisa, mas só para finalizar... Não, eu só queria corroborar aquilo que estás a dizer. Como é possível um Presidente de uma mesa da Assembleia Geral, em direto na televisão, em direto num telejornal, creio eu, dizer que sim, que concordar que não cumpria os regulamentos? É um estado de impunidade total. Impunidade total, é incrível. E confirmou que eles lá estavam. Aliás, ele até utilizou uma expressão que, como Presidente da mesa da Assembleia Geral, não é minimamente aceitável, que considerou aquilo ridículo. Foi a expressão que ele utilizou, ridículo. Carlos, o Presidente da mesa da Assembleia Geral por isso é que não usava, é o máximo garante. Que não o fazia, portanto, que violava, por outras palavras, que violava, porque era ridículo, na opinião. Eu posso dizer que há pouco tempo houve uma Assembleia Geral da Associação de Futebol de Lisboa, do que o Sporting é sócio. Faz parte. O Sporting é sócio dessa Assembleia Geral. Na convocatória da parte do Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Lisboa, por acaso até um sócio do Sporting também, estava lá precisamente a aprovação da ata da sessão anterior. Eu gostava de saber qual foi a posição do Sporting em relação a essa matéria, do qual também é sócio. E essa Assembleia Geral foi realizada no Hotel de Lisboa, durante o período de Covid, com mais de 100 clubes que estiveram na Assembleia. Portanto, essa Assembleia foi autorizada pela Direção-Geral de Saúde, já para atalho foi-se também para outra matéria. Agora, o que eu gostaria de dizer em relação, para terminar esta situação, precisamente, há uma situação aí também, que eu também já falei, que existe inclusive um artigo no regulamento da Assembleia Geral, em que prevê, em caso de Assembleias Gerais extraordinárias, é possível aprovar a ata no fim da Assembleia. Precisamente para ir de encontro, para desmistificar e para desmontar o argumento do Dr. Rogério Alves, que diz que não pode aprovar porque nas Assembleias seguintes não estão lá as mesmas pessoas. Bem, isso é a leitura dele, mas ele não está ali para fazer interpretações, ele está ali para cumprir o regulamento do Sporting. Pronto. De qualquer forma, mesmo assumindo isso, existe esse artigo. Inclusive, o antigo Presidente da Assembleia Geral, de má memória,
Jaime Marta Soares, na Assembleia Geral de 17 de Fevereiro, fez isso. Leu a ata, ou perguntou aos sócios se dispensava a leitura da ata na própria sessão, no fim da Assembleia. Porquê é que o Rogério Alves não fez isso nas Assembleias Gerais Extraordinárias que já aconteceram? Na Assembleia Geral de 15 de dezembro, que foi a Assembleia da suspensão de alguns sócios e expulsão de outros, e na Assembleia de 6 de julho de 2019 foi a expulsão de dois sócios, portanto, o Bruno Carvalho e o Alexandre Godinho. Porquê é que não fez isso nessas Assembleias Gerais? Quer dizer, isto é absolutamente inacreditável. Mas para terminar esta problemática, há aqui uma questão muito importante, não foi falada ainda, em relação a esta questão dos votos, etc., da próxima Assembleia Geral, que é a questão do fim da Assembleia Geral. Sim, senhor, as pessoas vão lá, votam, com todas as temáticas que nós já falámos, votam em consciência, e depois no fim da Assembleia... entretanto, há uma matéria que foi cometido um lapso que eu penso que é importante corrigir. A Assembleia Geral não vai ser no Pavilhão João Rocha, vai ser no Estado de José Alvalade. Pelo menos é o que diz a convocatória, para as pessoas não irem, para as pessoas não irem ao engano, vai ser não sei em que modos é que vai ser lá dentro, há um plano que nós não conhecemos, como eu disse, devia ter sido dado conhecimento aos sócios que foi enviado para a Direção-Geral de Saúde, nós não conhecemos, mas acredito que isso depois, no sábado, se vai saber qual é que vai ser portanto, o caminho ou que as pessoas vão ter que fazer dentro do estádio para votar, mas vai ser no Estado de José Alvalade, mas é o que diz a convocatória. Mas há uma situação que vai acontecer, que é a Assembleia termina às 8 da noite, ou terminará alguns minutos depois, conforme as pessoas estejam na fila a essa hora, pelo menos é o que está dito na convocatória. E depois é assim, nas outras Assembleias Gerais Comuns, ou nas eleitorais, nas Assembleias Gerais Comuns, para começar, nós temos lá uma série de pessoas que estão na bancada a fazer basicamente um controle social da votação que se está a fazer. Então, se nós temos uma Assembleia destas, que o próprio Presidente da Assembleia Geral, que eu acho isso, como disse, espantoso, que é, transforma uma Assembleia Geral comum numa Assembleia Eleitoral e põe esse artigo, põe o artigo, inclusive, da Assembleia Eleitoral na convocatória, em que ele faz esse flic-flac e converte aquilo a seu bel prazer numa Assembleia Eleitoral. Quem é que vai conferir a votação? Nenhum sócio vai estar lá a poder conferir a votação, ou tirar dúvidas, ou a ver se realmente a votação... Eu não estou a dizer que vou dizer que vão aldrabar as votações, não é isso que eu estou a dizer, atenção. Eu estou a dizer, é por uma questão de transparência, isto é absolutamente opaco. Vão só estar funcionários do Sporting, que têm um grau de dependência face aos órgãos sociais, porque são empregados do clube, não é? E os órgãos dirigentes do Sporting não vai estar mais ninguém. Portanto, eu apelo até a um grupo, se houver sócios, que efetivamente enviem uma comunicação ao Dr. Rogério Alves e peçam para ser delegados à Assembleia Geral. Porque, efetivamente, se o Dr. Rogério Alves, ele próprio está a dizer, se é uma Assembleia Geral Eleitoral, então se é uma Assembleia Geral Eleitoral também tem que haver delegados. Porque é isso que acontece nas Assembleias Gerais Eleitorais. Há delegados. É assim que funciona. Portanto, se é para uma Assembleia Geral Eleitoral, embora eu não concorde que seja uma Assembleia Geral Eleitoral, então que existam delegados para que a votação que saia lá seja à vontade dos sócios. E não nós podemos permanecer com uma dúvida se é efetivamente aquilo que se vai passar. Porque, efetivamente, o descontentamento dentro da massa associativa é mais que visível, apesar de alguma comunicação social tentar esconder esse descontentamento, mas é muito visível e cada vez mais crescente. Porque as pessoas realmente estão muito descontentes com isto. E aqui estamos a falar até várias tendências de contestação à própria direção. As pessoas realmente estão muito descontentes com o que está a passar. Mas pronto, passando à frente... Antes de começares depois com o outro tema, Afonso, aproveitando só para concluir que este quer posse e mando destes atuais órgãos sociais, este constante atropelo de uma série de situações, a própria remuneração, eu falo para mim e penso que todos vocês estão de acordo, é um sinal claro que os sócios para esta gente não contam para nada. Os sócios não contam para nada. E é bom que as pessoas percebam o que é que está aqui em causa. Um Sporting com sócios, em que os sócios têm uma palavra, e um Sporting em que os sócios não têm palavra nenhuma. E por isso é muito importante que compareçam, por favor, todos a aparecerem nesta Assembleia Geral, se possível todos com as cotas em dia, e mesmo aqueles que não podem ter as cotas em dia, são sportinguistas, compareçam, por favor. E agora passo-te então a palavra para este tema tão importante que é a análise à questão do orçamento e do relatório de contas, e digo-te, foi com muito espanto que ouvi e li, e infelizmente tive uma semana muito atribulada de trabalho e portanto não deu para aprofundar isto, e portanto gostaria que tu, Afonso, pudesses clarificar esta situação de terem agravado as contas do clube a favor da SAD. Isso para mim nada mais é nada menos do que camuflar contas. Isto é uma cosmética.
Exatamente, só fazer também em relação ao orçamento, vou começar pela parte do orçamento, penso que é mais fácil fazer essa análise, porque um orçamento, como eu disse, é um orçamento que está em baixa. Portanto, eu até tinha entrado num programa do Rui Ferreira na altura da pandemia e vaticinei praticamente que isto ia acontecer, que efetivamente ia acontecer, que o orçamento deste ano, muito antes ainda do orçamento ser tornado público, ia ser um orçamento em baixa, porque efetivamente iam dar o argumento do Covid. Portanto, o Covid era um argumento para tudo. Nós sabemos que há uma coisa que tem que ter presente, que é assim, esta direção pode apresentar o orçamento que quiser, e depois já lá vou, há umas temáticas do orçamento que são importantes para os sócios refletirem, mas não se pode desculpar com uma redução da capacidade competitiva das equipas do clube, porque o Covid é uma variável exógena que influenciona todos os clubes. Portanto, o Covid atingiu o Sporting como atingiu os outros clubes rivais. Portanto, eu só espero que na próxima época desportiva, se as modalidades não forem efetivamente vencedoras naquelas onde participam, nas competições onde participa, esta direção não venha dizer que é graças ao Covid, porque isso não é admissível. Porque o Covid não é só no Sporting, foi para todos. Agora, em relação ao orçamento propriamente dito, o que nós assistimos efetivamente ao longo desde que esta direção está no clube, é uma queda das principais rúbricas. Quer dizer, assim, vamos ver, cotizações. Esta direção começou desde o início a dizer que ia crescer as cotizações, inclusive prometeu, no fim de 2019, está no seu programa eleitoral 200 mil sócios. Quer dizer, hoje não temos 200 mil, temos 100 mil, quer dizer, só metade. Cada vez que faz um orçamento, as receitas de cotização são cada vez mais baixas. Depois, é assim, este ano também nos disse que, bem, batemos o recorde de cotas, não sei que recorde é que foi, que eu não percebi bem, mas o que se vê no relatório de contas, este relatório de contas que findou agora, são receitas de cotização mais baixas ainda que o ano anterior. Então eu pergunto, então mas fará, bem, se bater o recorde, então eu gostava de saber se não tivéssemos regularizado estas cotas a entrar com grandes descontos que foram dados aos sócios. Quantos sócios não pagavam cotas e ainda por cima tiveram grandes descontos. Então eu gostava de saber, se não tivesse sido isso, então que resultado é que teríamos? Então não tinham com certeza sequer, tínhamos tido inclusive prejuízo em termos de resultados líquidos. Quer dizer, e depois é assim, assiste-se aqui uma coisa que é uma tendência muito engraçada, que é tudo o que é honorários, e portanto aqui honorários estamos a falar de exatamente aquilo que é os vencimentos diretos dos atletas, portanto, e principalmente das modalidades de alta competição, tudo isso vem numa trajetória decrescente destas duas épocas. Mas o reverso, gastos com o pessoal, que inclusive o Sporting este ano tem mais funcionários, esses aumentam. Inclusive, durante a pandemia, obviamente todas as rubricas baixaram, isso é admissível por causa deste efeito de 4 trimestres, mas tivemos uma rubrica que não baixou, foi os gastos com o pessoal. Inclusive o número médio de funcionários aumentou. Agora, e ponto, isto é o orçamento que temos, é assim, eu acho que isto é um orçamento muito modesto para as aspirações do Sporting, e este orçamento é reflexo precisamente uma direção que não tem capacidade para unir os sócios, não tem capacidade de atrair os sócios para o clube, porque isso é que tem que ser feito, para conseguir gerar receitas para que, inclusive, depois as despesas com as modalidades possam crescer em função do crescimento das receitas. Agora, se não há receitas, e se não há receitas principalmente devido aqui à questão das cotizações, que é uma parte muito significativa nas receitas, porque isto estamos a falar, mesmo hoje em dia estamos a falar à volta de 8,5, já foi 10, neste momento é 8,5, já foi muito próximo de 10, neste momento é 8,5 e a tendência é de crescer cada vez mais e, portanto, a tendência é que vamos assistir, se estes órgãos sociais continuarem lá, vai ser o decréscimo dos orçamentos que vamos tendo agora, porque não são suportados em receitas, porque eles também não fazem, a proatividade é muito pouca, portanto, geram o Sporting quase, como eu já disse isso, como uma comissão liquidatária, portanto, e assim é quase impossível gerar receitas. Agora, há aqui uma nota que eu queria chamar a atenção, em relação à parte do orçamento, que tem passado muito despercebida, mas interessa muito focar nesta questão. É que este orçamento, eu por acaso não só me apercebi disto agora, na sexta-feira, quando os documentos foram disponibilizados na área de sócio, porque efetivamente eu também não tinha conhecimento disto, porque não fui lá consultar o orçamento, porque achei que não valia a pena, precisamente porque eu falei no início da conversa, porque estar a comparar um orçamento com o orçamento do ano anterior não fazia sentido para mim, portanto, esperei que o relatório de contas fosse publicado para ter uma visão mais correta e sexta-feira tive acesso à informação e fui confrontado com uma situação, é que temos 2 orçamentos este ano. Temos o orçamento de exploração, que é o orçamento normal, pronto, é o orçamento desta direção, e temos um orçamento de investimento. Temos um orçamento de investimento. E então este investimento, ponto que eu também digo que do ponto de vista conceptual também é admissível, quer dizer, agora, a questão que se coloca aqui é assim, vamos ver, orçamento de investimento, 400 mil euros orçamento de investimento, ou seja, quando estamos a falar em orçamento de investimento, estamos a falar
que basicamente vamos ter gastos. Eles podem chamar que é investimento, ponto, mas na realidade são gastos e não vamos ter rendimentos do outro lado. Portanto, isto apenas vai agravar mais a situação financeira do clube, porque vão ser mais 400 mil euros. Eu não vou questionar a bondade da necessidade deste investimento. Agora, para os sócios estarem conscientes, é sufragar este orçamento, é sufragar também, dar uma carta, dar uma autorização a esta direção a gastar mais 400 mil euros sem que do lado das receitas haja contrapartidas. E uma explicação cabal como é que vão recuperar este investimento. Porque estamos a falar 200 mil euros para o multidesportivo, 150 mil euros para o pavilhão João Rocha, 40 mil euros para programas de computador e 10 mil euros para outros, 10 mil euros para outros. Eu não sei, eu tenho que explicar porque aquilo, a explicação que eu já dão está muito pouco clara, fala em situações muito genéricas, eu inclusive fiz essa pergunta, não é? Vou aguardar o que é que vai ser dito, agora sei que são aqui 400 mil euros. Agora, é assim, eu não vou fazer juízos de valor em relação a isto. Agora, repara, isto é uma almofada, estes 400 mil euros vai ser uma almofada que esta direção vai ter para na próxima época poder efetivamente dizer bem, 400 mil euros foram autorizados pelos sócios. E, portanto, se são autorizados, são os sócios que autorizaram, esses 400 mil euros, nós não sabemos que fornecedores é que vão ser, não sabemos se vai haver concursos públicos, portanto há aqui um monte de situações, porque até agora tínhamos orçamento de exploração e sabíamos que havia o lado dos rendimentos e havia o lado dos gastos. Com um orçamento de investimento nós não vamos ter o lado dos rendimentos, que as pessoas estejam bem conscientes disso. Vão ser 400 mil euros que vão ser gastos nestas rúbricas que estão a explicar, mas as pessoas têm que ter a noção que vão ser 400 mil euros que esta direção quer a mais para poder gastar, sem ir buscar o dinheiro do outro lado, do lado das receitas. Ponto. Posto isto em relação à parte do orçamento, quero passar então à parte do relatório de contas, que é muito mais importante, porque o orçamento, obviamente, que é uma projeção do que se vai passar, e o relatório de contas é realmente a realidade do clube. E então, no relatório de contas, em primeiro lugar, eu registro que este ano nós tivemos no orçamento 17-18, que foi o exercício económico com o último Conselho Diretivo, tivemos um resultado líquido de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Nas últimas duas épocas, portanto, na última época, tivemos cerca de um resultado líquido à volta de 140 mil euros. 140 mil euros, muito à custa, e eu já escrevi sobre isso, sob uma receita que não estava orçamentada, do mecanismo de solidariedade do jogador Cristiano Ronaldo, e que eu não percebo como é que não foi orçamentada, porque esse orçamento foi aprovado em 30 de novembro de 2018, portanto já depois da transferência do Real Madrid para a Juventus do jogador ter sido efetuada. E, portanto, ali havia uma parte que era do clube, outra parte da SAD, mas foi essa receita que não estava orçamentada, que funcionou como bomba de oxigênio e permitiu esta direção fazer o orçamento. Porque se não faz o orçamento, se não atinge os objetivos orçamentais, dá perda de mandato. Pronto, se não atinge em termos de objetivos orçamentais. E neste exercício económico, a situação ainda foi mais crítica. Ou seja, eles orçamentaram cerca de 89 mil euros de resultado líquido e tivemos 74 mil euros de resultado líquido. Portanto, ficámos abaixo, ou seja, que fique registado que neste exercício económico este Conselho Diretivo teve um resultado líquido abaixo do que estava orçamentado. Portanto, não atingiu os objetivos orçamentais. Não houve déficit, houve um resultado positivo, mas abaixo do que estava orçamentado. E na próxima época desportiva, o que nos estão a dizer a nós, isto voltando agora só ao orçamento, fazendo um parênteses, estão-nos a dizer que só conseguem 36 mil euros de resultado líquido. Com desinvestimento nas modalidades, com efetivamente estes 400 mil euros do orçamento de investimento. E depois há aqui uma situação, neste relatório de contas, há várias situações que também, uma delas já abordei, que é a questão dos custos com pessoal, que para mim tem que ser muito bem explicada, porque é que efetivamente tivemos uma pandemia e os custos com pessoal aumentam, o número de funcionários aumenta, o número de funcionários médios, o número médio de funcionários aumenta. E como é que os honorários que são os subsídios, os vencimentos dos atletas das diferentes modalidades, essa receita cada vez está a diminuir mais. E, inclusive, é quase 1 milhão de euros por ano que está a diminuir. Portanto, o próximo ano vai ser 7 milhões, o orçamento, para as modalidades todas, portanto, em termos de honorários. Agora, há aqui uma questão que se coloca, e eu também gostava de ter uma explicação muito cabal em relação a isto. E aqui ainda, que eu vou dividir a parte de demonstração dos resultados e a parte do balanço, porque são duas partes, não é? A demonstração dos resultados, há aqui uma rúbrica que eu acho muito interessante, que é a rúbrica do mecanismo de solidariedade. A mesma situação da época passada. Na época passada tivemos uma verba do Cristiano Ronaldo que foi inserida sem estar orçamentada. Este ano, não pelo valor do ano passado, mas tivemos novamente, sem qualquer tipo de orçamento para esta rúbrica, e aparecem lá cerca de, penso eu, 235 mil euros. Eu perguntei que valor é este?
Que jogador é que o Sporting transferiu que recebeu direitos de formação? Quer dizer, não, e depois a justificação, na nota explicativa do próprio relatório de contas, aparece a explicação do exercício de 2019, não aparece o 2020. Aparece que está lá o comparativo, não é? Está o comparativo e aparece no comparativo que esta receita, que este rendimento é relativamente, o rendimento de 2019, ou seja, da época desportiva de 18-19, é relativamente ao Cristiano Ronaldo. E os 235 mil euros, qual é a explicação para isso? É referente aqui. Eu não estou a pôr em causa que não esteja. Agora, quero ser eu como sócio, exige ser esclarecido. Porque este valor não estava orçamentado, o orçamento era zero para esta rubrica do mecanismo de solidariedade, e foi graças a este valor que também que o relatório de contas teve um resultado líquido positivo. Porque se não fosse isto, não tinha resultado líquido positivo. E cá está. Portanto, são estas questões que nós não temos esclarecimentos, não sabemos o que é que está a passar. Não há uma única explicação. E depois, se passarmos à parte do balanço, que é a parte, no meu ver, disto tudo mais grave, porque efetivamente é a situação patrimonial do clube, nós tínhamos uma situação em 30 de junho de 2018 em que tínhamos fundo de maneio positivo. E o que é que estamos aqui a falar em fundo de maneio positivo? É, efetivamente, o ativo corrente, que é o ativo a um ano, era superior ao passivo corrente. Por um pequeno valor, mas era superior. Ou seja, significava que o Sporting tinha liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações a um ano. O ano passado já passámos de uma situação de fundo de maneio positivo para fundo de maneio negativo. Portanto, ou seja, o passivo corrente passou a ser superior ao ativo corrente. E este ano tivemos um agravamento maior ainda, ou seja, foram 7 milhões de euros. Ou seja, são 7 milhões de euros que saem do passivo não corrente, ou seja, o passivo manteve-se em termos de valores, mas houve 7 milhões que deixaram de estar em passivo não corrente, ou seja, passivo a mais de um ano, e passaram a estar em passivo corrente a menos de um ano. Quer dizer, efetivamente o ativo, houve um crescimento do ativo também, o ativo de curto prazo, mas houve um agravamento da situação do fundo de maneio negativo. Isto é altamente preocupante, porque isto é uma bola de neve e podemos chegar a uma situação que o clube não tenha mesmo liquidez para cumprir as suas obrigações em termos de tesouraria. E depois, há outra situação, que essa sim já foi muito falada, e também não há nenhuma explicação direta no relatório de contas, portanto nós temos de estar ali a tentar perceber o que é que se passou, que é a questão da dívida do clube à SAD. Em 30 de junho de 2018, o clube tinha a ver dinheiro da SAD, tinha a ver cerca de 1 milhão de euros da SAD. Neste momento tem uma dívida para a SAD de 17 milhões de euros. 17 milhões de euros, portanto, ou seja, em 2 anos, portanto, já o ano passado passámos de uma situação positiva, que éramos credores da SAD em 1 milhão para 4 milhões negativos, portanto, a SAD passou-nos a dever, nós passamos a dever à SAD, cerca de 4 milhões, e este ano passa, neste exercício económico que finalizou agora, passamos de uma dívida de 4 milhões para 17 milhões. São mais 12,7 milhões, creio eu. Sim, mais ou menos isso. Estou a falar em grandes números, Portanto, esta situação, e depois remete-nos para uma nota explicativa em que não há nenhuma justificação para isto. Quer dizer, obviamente que há uma justificação, não está lá no relatório. E, portanto, esta é mais uma razão para que houvesse uma Assembleia Geral em que os sócios fizessem essas perguntas, porque podemos ter aqui uma situação, por o cenário que eu estou a descrever, supomos agora um cenário que não é assim tão irrealista, que é um cenário em que o Sporting, a Sporting SAD, entra em incumprimento perante a banca. Vamos expor esta situação. O Sporting entra em incumprimento perante a banca, já esteve em incumprimento. Já esteve, até há pouco tempo. E graças depois fizeram aquela operação da titularização de créditos, quer dizer, também com uma operação também que eu entendo que foi feita à pressa, feita à última da hora, e por isso é que foi ruinosa do ponto de vista financeiro, em termos de taxas de juros médias e em termos de intermediação, etc, etc. Mas entramos numa situação, se formos agora que o Sporting, por qualquer motivo, entra em incumprimento. Entra em incumprimento, automaticamente pode acontecer, do ponto de vista legal, de haver uma entidade financeira que contacte os bancos, neste caso o Novo Banco e o BCP, que é os bancos que o Sporting tem o acordo de reestruturação financeira, e diga, bem, então, olha, eu estou interessado em comprar as MOCs. Porque estando em incumprimento financeiro, estando em incumprimento, o Sporting perde o direito sobre as MOCs, elas podem ser negociadas, numa situação de incumprimento financeiro. Se isso acontecer e essa entidade, efetivamente, chegar a um acordo com os bancos e comprar as MOCs, passa a dominar a SAD. E depois as pessoas dizem assim, mas o Sporting tem os direitos de sócio fundador. Pois tem. E o pavilhão é que o Sporting neste momento só tem 2 bens. É o pavilhão e as ações. E as ações categoria A. As ações de categoria A, que são ações de fundador. Automaticamente, existindo um crédito destes 17 milhões,
pode haver uma ação executiva e dizer assim, bem, vocês não pagam, ainda possível, a dívida é 1 ano. Atenção, estes 17 milhões é muito importante. Está registado lá que isto é passivo corrente. É uma dívida a 1 ano. E a SAD, e o futuro dono da SAD, eventual futuro da SAD, pode chegar lá e dizer assim, bem, vocês não pagam, então olha, eu penhoro o pavilhão. O pavilhão está penhorado. Oh, Afonso, desculpa interromper-te, mas deixa-me só fazer uma comparação com a realidade minhota de há muitos anos atrás. Normalmente a realidade minhota, sendo eu de Barcelos, não é? A realidade minhota era aquele pequeno agricultor, tinha o seu porquinho, não é? E nós fazíamos a engorda do porquinho para vender. Porquê? Porque o porquinho ia ficar mais cheinho, eram mais quilinhos, era mais uma receita. No Sporting é exatamente o contrário. Aquilo que me parece, e corrijo-me se eu estiver a dizer uma grande besteira, está-se a emagrecer o porquinho. Está-se a emagrecer o porquinho. Ou seja, na minha impressão, e aquilo que estás a dizer faz todo sentido, está-se a pôr o porquinho magrinho, com pouco peso, para tomar de assalto a preço de saldo. Correto, Afonso? Não, a questão aqui é que estamos a criar uma dependência para a SAD, que é uma dependência praticamente de sobrevivência. Devia ser o contrário. O coração do clube e aquela entidade que é proprietária de todas as empresas maioritariamente é o clube, não é a SAD. A SAD tem que estar aqui. A SAD tem que estar aqui para servir o clube e não o contrário. Não pode ser exatamente assim como está a acontecer. E, portanto, está-se a criar uma situação muito complicada em termos de sustentabilidade do próprio clube, porque isto todos os anos está-se a agravar. Nestes últimos 2 anos tem havido um agravamento brutal desta situação. E isto não pode ser. E tem que haver explicações. Estes órgãos sociais foram eleitos do clube para defender o clube, acima de tudo. O clube é o acionista maioritário da SAD e, efetivamente, a obrigação deles é resolver o problema. E não estão, a única coisa que estão a fazer é estão a criar uma avalanche para haver uma dependência cada vez maior relativamente à SAD. E, como eu disse, inclusive passivo de curto prazo. E, portanto, se há algum problema aqui do incumprimento financeiro, e nós sabemos também as dívidas que os credores, as dívidas a fornecedores que aumentaram, e eu não sei a situação da SAD, como é que efetivamente vai evoluir, porque a SAD também tem uma dívida a uma entidade do Grupo Sporting, que se chama Sporting Plataformas, que é 100% tida pelo clube. Mas é interessante, é que a SAD devia se preocupar em pagar essa dívida. São 20 milhões de euros. A SAD deve à Sporting Plataformas, e a Sporting Plataformas é uma entidade, atenção, detida 100% pelo clube. Porquê é que a SAD deve 20 milhões de euros à Sporting Plataformas? E não paga? Ou seja, basicamente, tem que haver uma explicação para isto também. Quer dizer, entramos aqui numa lógica de dívidas, de criação de dívida dentro do próprio grupo. Isto não é saudável do ponto de vista financeiro. E, portanto, isto é uma situação que efetivamente tem que ser resolvida e não há explicações. Portanto, este Conselho Diretivo não dá nenhuma explicação em relação a isto. Nos relatórios, nada disto é claro. E, portanto, é a situação que temos. Portanto, temos uma situação em que os resultados líquidos, só para recapitular, têm cada vez decrescido mais e assiste-se a cada vez uma maior dependência do clube à SAD, quando devia efetivamente ser o contrário. E era assim que estava em 30 de 6 de 2018. Que era 1 milhão de euros, era o criador que era o clube que era o criador da SAD e não ao contrário, como temos agora. E, portanto, eu quero, como mensagem final, gostaria que os sócios refletissem muito bem sobre estas matérias, se quiserem refletir, e quem quiser refletir, ver os relatórios, entender, já não podem fazer as perguntas, infelizmente já até esse direito lhes foi coartado, só podiam fazer até ontem à noite, portanto quem é o meu relatório agora já não pode fazer perguntas, mas é o que temos, e refletir muito bem o que é que querem face a esta realidade que nós temos, porque estamos numa altura crucial do clube, porque neste momento e há aqui uma situação, para finalizar, que eu gostava também de referir, que é assim, é que nós estamos a aprovar este relatório de contas, como eu também disse em relação ao orçamento, estamos a dar carta branca para se gastar 400 mil euros em investimentos, além do restante, além de um orçamento, que é um orçamento muito pouco ambicioso. E no lado do relatório de contas, estamos a dizer, se aprovamos este orçamento, que devemos 17 milhões à SAD. E estamos a aprovar tudo o que está lá, sem explicação nenhuma. Ou seja, é como alguém chegar ao pé de outra pessoa e sem perguntar, dizer assim, bem, tu deves-me X. E nós, sim senhor, ok, devo-te X. Eu não estou a dizer que não devemos, atenção, não estou a dizer que o clube não deve assar, não é isso que eu estou a dizer. Agora, tem que haver uma explicação qual a origem desta dívida. E isso, nem de perto desde longe, está explicado no relatório de contas. E o que nós assistimos foi
18 milhões de euros a mais de dívida em 2 anos do Clube Assad. Isso é factual. E isto os sócios têm que perceber que isto é alarmante para a sobrevivência do clube. Agravado com a situação do fundo de maneio negativo, com o fundo de maneio negativo, que coloca o clube também numa situação complicada, cada vez mais dependente da SAD em termos de liquidez. E, portanto, apelo mais uma vez, e como mensagem final, que é muito importante marcar presença nesta Assembleia Geral, no sábado, os sócios, obviamente, votarem em consciência, considerando, se quiserem, o nosso humilde contributo para refletirem sobre estas matérias e, efetivamente, eu também acho que é importante e apelo também, como mensagem final, mesmo para terminarem, que também existam sócios que peçam à mesa da Assembleia Geral para serem delegados. Porque isto não podemos ter uma situação em que no fim da Assembleia Geral, e sabendo que o descontentamento que há dentro da massa associativa e as pessoas, todos nós, com sócios que nós falamos e que estão altamente descontentes com esta situação toda e que depois podemos ter aqui uma situação que efetivamente pode, eventualmente, não corresponder à vontade dos sócios. E isso tem que ser escrutinado em termos de transparência. E, portanto, se o Dr. Rogério Alves diz que na convocatória que é uma Assembleia Geral eleitoral, então tem que aceitar delegados. Embora eu também não concordo que seja uma Assembleia Geral eleitoral. Mas se ele é que o diz, então que aceite os delegados, por favor. Muito obrigado. Afonso, obrigado, muito obrigado. Na minha qualidade de sócio do clube e não como moderador, agora coloco-te só uma questão. Eu não tive a oportunidade de ver nem o balanço nem a demonstração dos resultados, portanto não sei. E sempre tive curiosidade em todos os órgãos sociais, desde sempre, na rúbrica de outros devedores e credores, porque é nessa rúbrica de outros devedores e credores que tu sabes, tão bem ou melhor do que eu, onde muitas coisas por vezes se escondem ou não são tão transparentes e tão cristalinas. E a pergunta vai para a questão das comissões. As comissões a empresários e a outros intermediários e a outros agentes, chegaste a ver se elas estão devidamente refletidas? Não, repara, é assim, nós estamos aqui a falar do relatório de contas do clube. Portanto, tudo o que é futebol não está no relatório de contas do clube, está no relatório de contas da SAD. Obrigado, obviamente, Afonso. existe um valor enormíssimo de comissões, portanto, provavelmente, eu não tenho agora aqui de cabeça quanto é que poderá ser, mas efetivamente estamos a falar de comissões à volta de 10%, em média. E quando é que vamos ter acesso? Sabes quando é que poderemos ter acesso? Esse documento está publicado, até público, os documentos, as contas da SAD. O relatório de contas da SAD, ao contrário do relatório de contas do clube, é obrigado, como é uma entidade cotada em bolsa, é obrigado a estar público no site do Sporting. Portanto, eu sinceramente não tenho aqui o valor de cor, mas posso consultar e depois dizer-te quanto é que é o valor. Vamos ter também de qualquer maneira uma Assembleia Geral da SAD, em que eu também apelo a todos os sócios que são acionistas que marquem presença nessa Assembleia Geral. Também é uma boa forma de confrontar a administração da SAD, que portanto são pessoas comuns também ao Conselho Diretivo do clube, sobre variadas questões, embora o documento já tenha, quem quiser marcar presença, já teve que manifestar essa intenção até segunda-feira à noite. Mas que é uma boa ocasião também para fazer essas perguntas e uma série de perguntas importantes em que eu também vou estar presente nessa Assembleia Geral e vou fazer algumas perguntas para tirar dúvidas sobre matérias também para mim não tão claras no âmbito da SAD. Obrigado, Afonso. O Eduardo tem uma questão para te colocar. Não sei se o Alex e o Paulo também te querem colocar alguma questão. Eduardo, por favor. Afonso, era uma questão e uma observação mais que eu queria fazer. A primeira questão era, eu vi no relatório uns gastos com projetos de software a 3 anos de 266 mil euros e atendendo que eu trabalho com alguns dos softwares mais caros em termos de licenciamento do mundo, gostava mesmo de saber que software é que a 3 anos custa aquilo. Fiquei completamente transtornado porque, quer dizer, inacreditável. Não sei que tipo de projetos de software, não sei se querem converter o clube numa empresa de IT, mas achei aquilo completamente irreal. E outra coisa, quando há pouco estava a falar e a explicar, e achei super interessante, aquela questão sobre o acionista cria uma dívida com a entidade que tem as ações, etc., e que depois tem a própria SAD, o clube deve-lhe dinheiro, fez-me lembrar uma coisa que aconteceu em Portugal há uns anos, em que tínhamos uma empresa
que pediu dinheiro a uma outra empresa da qual tinha ações e hoje em dia não existe nenhuma delas, que é o BES e a Portugal Telecom. Uhum. Para contextualizar também os sócios, não é? Do que é que pode acontecer. E há aqui uma situação ainda também, que eu há pouco não referi, que é, no caso há um exemplo conhecido em Portugal, já houveram vários clubes em que houve uma separação entre a SAD e o clube. Vários casos, conhecidos. Mas o caso mais conhecido, e que deu mais até por a dimensão do próprio clube, é o caso do Belenenses. Mas no caso do Belenenses, as instalações desportivas, nomeadamente o estádio do Restelo, pertencem ao Belenenses. E Certo. quando houve essa decisão, o estádio ficou do lado do Belenenses. Nós, no nosso caso, ainda temos essa agravante. É que o direito de superfície está concessionado à SAD. Os sócios têm que perceber que nós só temos, efetivamente, dois patrimónios. É o património material, tangível, que é o pavilhão, que foi o anterior Conselho Diretivo que procedeu, portanto, fez essa obra, não é? Em termos foi no seu mandato, e temos as ações de categoria A. Porque não temos mais nada. Inclusive, o restante das ações também não estão no clube, estão numa SGPS, que é detida a 100% pelo clube, que isso é outra questão também, que eu posso falar, que não faz sentido nenhum neste momento essas ações estarem na SGPS. Porque no início das sociedades anónimas desportivas, havia a lei que dizia que os clubes podiam ter menos, os clubes fundadores não podiam ter menos de 10% e mais de 40%, diretamente nas SADs. E então o mecanismo que muitos clubes arranjaram foi criar um mecanismo intermédio, através da SGPS, para uma participação via indireta para meter o controle das SADs. Neste momento essa lei já foi modificada, foi criada uma figura jurídica que são as SCUTs, que é as Sociedades Esportivas Unitárias de Cotas, e foi abolido a obrigatoriedade de haver um limite máximo de 40%. A partir do momento em que esse limite máximo foi obrigatoriamente abolido, não faz sentido essas ações estarem na SGPS, elas têm que voltar ao clube, essas ações. Porque estando na SGPS, eu não vou aqui também, quer dizer, pode acontecer, mas pode acontecer. Supomos que a administração da SGPS é constituída por 3 pessoas. Segundo eu sei, essas 3 pessoas são o Frederico Varandas, o Salgado Desenho e o João Sampaio. E essas pessoas ou outras qualquer, isto é válido para qualquer pessoa, podem chegar lá na SGPS e se não disser lá nada, porque eu não conheço os estatutos da SGPS, podem ir nessas ações, esses 37% das ações. Assino um documento e eu ia nas ações e depois, isto é um assunto demasiado grave, isso não pode estar dependente de 3 pessoas. Isto tem que estar na mão dos sócios. Essas ações, mais depressa possível, tem que se arranjar um mecanismo, porque é necessário criar um mecanismo em termos de compensação, para as ações, essas 37% são ações de categoria B, regressarem ao clube. Porque se estiverem no clube, elas só podem depois ser vendidas com a aprovação dos sócios. Estando na SGPS, é um bocadinho diferente. Obrigado, Afonso. Antes de passar a palavra ao Paulo, eu vou aqui só num instante para todos os muitos que nos estão a ver nos diferentes grupos de visualização nas redes sociais. Aqui alguns comentários. Ok, o Miguel Cunha, boa noite, não percebo como ninguém consegue fazer nada contra esta direção. A Teresa Amar, enganaram os sócios com a desculpa da pandemia da DGS. O Fábio Oliveira, se não for no sábado, nunca mais há Sporting. A Maria Augusto da Silva, Afonso, porque não temos acesso aos nossos novos cartões? Será que cada cartão vale para 2 lados? Não sei se queres comentar, Afonso. Desculpa, eu tive aqui um problema técnico. A Maria Augusta Silva pergunta a Afonso, porque não temos acesso aos nossos novos cartões, será que cada cartão vale para 2 lados? É assim, essa pergunta tem que ser feita dentro do Sporting. Eu não faço parte, não sou funcionário do Sporting. Eu também coloquei essa questão e ainda não tive resposta. A Teresa Amaro, ouve-se muito eco. O Jaime Mestre, é bom que os sócios não se deixem enganar na próxima Assembleia Geral, está em causa a existência do grande Sporting Clube de Portugal. A Paula Miranda tem muito sócio burro. Infelizmente é verdade. O Roberto Vieira, meus amigos sportinguistas, só há um caminho, os sócios do Sporting Clube de Portugal são os responsáveis. A Ana Margarida, e porquê, Afonso? Não sei em que enquadramento foi isto. O Fábio Oliveira, já em liberdade de expressão, nós temos tido atualmente, portanto, confirma-se, a voz não está a ser dada aos sócios, inclusivamente nem nos permitem, como o Afonso disse muito bem, que nós possamos interpelar nesta Assembleia Geral, quer dizer, em questões podemos colocar, e mesmo as escritas, ainda não obtivemos respostas se as podemos colocar ou não. A Maria Augusta Silva, uma vez mais, temos de ter o poder de sintetização. Quem não vive em Lisboa é impossível ir à Assembleia Geral, é mais difícil, façam um esforço. Está aqui um grande sportinguista, o Paulo Lopes, que mais uma vez está a fazer o esforço e ele vai cá estar presente, vem de Vila Nova de Gaia e vai cá estar. Fábio Oliveira, mas não temos nem um minuto para falar, como podemos ser ouvidos. O Virgílio Malheiro, mas será que nos sócios do Sporting não há advogados para fazer frente ao Rogério Alves ou têm medo dele? Oportunamente vamos também falar nisso. Há alguns advogados que têm estado a trabalhar
na questão das providências cautelares e noutros assuntos que deixaremos, que não vamos abordar obviamente hoje. O Sporting Anonymous, força amigos, Paula Miranda inacreditável, se a justiça está como está, com tanto juiz corrupto, devíamos ter o direito, nós sócios, de podermos ir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sem passar pelos tribunais portugueses. O Sporting Anonymous, sábado, tudo a chumbar o ponto 1 e o ponto 2, com vários pontos de exclamação. O G. Augusto Martins, não há ninguém que promova a deslocação dos sócios ao estádio. Pessoal, digam basta a estes atropelos dos nossos estatutos. A Maria Augusta Silva, temos atropelos, mas como vamos fazer? O que vamos fazer? Grande abraço ao núcleo de Barcelos do Sporting Anonymous, Alex. O G. Augusto Martins, nunca mais há união no Sporting Clube de Portugal sem a permissão do BDC ir a votos. Ana Margarida, sim, é chumbar, votar, não, ponto. Não tenham dúvidas que só com a Assembleia Geral Destitutiva iremos conseguir, temos de agir estatutariamente, apesar de Rogério Alves não o fazer. José Carvalho votar contra, Oliveira, Raul e chumbar a Assembleia Geral. Maria Augusta Silva, podemos estar aqui toda a noite a discutir todos os atropelos, mas eu pergunto, o que é que vamos fazer concretamente? O fazer concretamente é irmos o mais que pudermos todos à Assembleia Geral. Portanto, o que é que temos a fazer é estar presentes na Assembleia Geral. As instituições têm que ir para a frente já, impensável este Rogério Alves, temos deixado a internet ir à luta, uma vez mais, todos na Assembleia Geral. Ajudar um rival direto deve ser único no mundo, um facto. As escumalhas são aqueles, nem vou dizer a palavra, que lá estão. O Fábio Oliveira nós temos, é muito amor ao Sporting, apesar de nos chamarem escumalha, e nem vale a pena mencionar. Rua com eles, estamos como o país mansos, temos que fazer algo, passividade, meu Deus, portanto, toda uma série de desabafos, meus amigos, aqui temos que atuar. Temos que nos deixar apenas de Facebook e das redes sociais e das nossas queixas e dos nossos desabafos nos cafés ou entre amigos, nas redes sociais, no WhatsApp, no Messenger, ao telefone, não importa, é estarmos presentes. Todos a marcar presença o mais possível. Temos aqui uma pergunta, a minha pergunta prende-se com o facto dos sócios do Sporting estão a ser chamados de escumalha e imbecis, tudo o que querem chamar, sou uma mulher de bem e quero que me digam o que devemos fazer para deixarmos ter estes epitos. Temos que lá estar, temos que estar para podermos de alguma forma, pelo menos dar voz à nossa voz, já que nos querem silenciar. A Starnella pergunta de uma forma a poderem manipular mais uma vez a AG em seu benefício, os sócios não poderem se manifestar, é um facto. A Paula Miranda é uma cruzada contra todos nós. Núcleo de Barcelos, que orgulho, o nosso núcleo, lutar, resistir, nunca desistir. Muito obrigado. Fábio Oliveira, cabe a nós ouvir o que disse o Bruno, aprovarmos este orçamento, perdemos a SAD. Se aprovarmos este orçamento. Temos de parar com isto, mas como? Amigos, temos aqui mais uma série de pontos, João Miguel Alves, força sábado, chumbar pontos 1 e 2, quem devia defender os sócios com qualidade de Presidente da MAG, defende antes Vieira e Mendes, que têm o maior interesse em manter Varandas no poder, dando assim seguimento à incompetência, apatia e filha para com parte dos sócios. O Rogério é um Fábio Oliveira, o Rogério é um traidor e sempre foi e nunca será o Presidente dos sócios e sim dos lampiões. Força desde Zurique, Suíça, nosso amigo Luís Moraes. Depois temos aqui uma série de boas noites e de força, votos de muitos amigos e portanto temos aqui ainda muitos, podem ir ver, está no União Faz a Força na página, estão lá todos os comentários. Eu agora vou passar a palavra ao Paulo, o Paulo que tem sido o líder de uma equipa que está desde há bastante tempo a recolher assinaturas face, agora não vamos esconder mais isto, até porque já é do conhecimento público, obviamente, para solicitarmos, por um lado, a destituição dos órgãos sociais do Sporting e, por outro, a anulação da expulsão do Bruno de Carvalho e do Alexandre. E, portanto, eu acho que é muito importante agora passar a palavra ao Paulo. Ele vai explicar o que é que todos nós, que esperamos que sejam de facto muitos, podem e devem fazer, aqueles que ainda não assinaram, de como é que podem ajudar, como é que podem, como todos dizem aí, passar das palavras aos atos. Paulo, por favor. Boa noite a todos. Antes de mais, dar-vos mais uma boa notícia, que é sempre muito bom, muito boa, quando se fala do Sporting Clube de Portugal. Como diz o nosso atual timoneiro que está à frente do Sporting, que acabou a chacota, acabamos de ter mais uma boa notícia, que a UEFA penhorou as nossas receitas por dívidas ao Mihailovic, portanto,
é mais uma boa notícia para o Sporting. Tirando isso, falando das assinaturas, como eu hoje estou aqui mais a fazer de espectador do que propriamente de interveniente, é sempre bom ouvir as explicações e eu ouvir o Afonso, porque o Afonso, sem dúvidas, eu estou num caso de dizer que é a pessoa a nível estatutário que melhor percebe da matéria, não tenho dúvidas nenhumas, e depois da maneira como ele explica as coisas é muito fácil as pessoas entenderem, por isso é sempre um prazer ouvir o Afonso. Depois dizer que não sou só eu que lidero um grupo de trabalho, sou eu, mas o Afonso também, na outra parte, é uma pessoa também muito importante, como todos os elementos do grupo que eu lidero, que está aqui presente o Carlos, mas também como a Rosa, como a Star, como o Vítor Fernandes, como o Paulo Silva, como o Ricardo Nunes, como a Berta, como todos esses são importantes. Para mim foram muito importantes esta caminhada, como o Rui Mestre, que também que deve estar a ouvir o nosso programa, o Fernando Borja, a Margarida, que começaram connosco. Todos foram importantes. E até aquelas pessoas que até hoje assinaram as minutas assinaturas também são muito importantes. Em relação às assinaturas, nós sábado vamos estar presentes nas escadas de acesso ao Albaláxia a recolher assinaturas. As pessoas que queiram assinar, que levem já de preferências a fotocópias do cartão de cidadão frente e verso, do cartão de sócio antigo frente e verso também, para que possam assinar e como ao bocado vocês estavam a falar e bem, para amanhã, ou neste caso para sábado, aparecerem em massa à Assembleia para votarem contra a aprovação do orçamento, para votarem contra, para nós podermos, uma vez por todas, termos o Sporting na nossa mão. As assinaturas não são menos importantes também, porque só com assinaturas é que nós podemos ter algum peso em podermos decidir alguma coisa em relação a estes órgãos sociais, através das assinaturas. Porque eu já disse isto, acho que na última minha intervenção, eu também sou a favor das manifestações, porque as manifestações é sinal de desagrado, é sinal que as pessoas estão desagradadas com a atual situação do esporte, e as manifestações são importantes, mas não é as manifestações que tiram de lá esta gente. Esta gente só sai de lá se nós conseguirmos chegar lá com as assinaturas, se nós conseguirmos vamos conseguir com que o Dr. Rogério Alves aceite as assinaturas e marque essas AGs, porque são importantes, são importantíssimas. E eu posso dizer isso, porque o Rogério Alves não é o dono do Sporting. E nós, uma vez por todas, temos que nos deixar de acovardar a essas situações. Temos que deixar de meter na cabeça das pessoas, porque nós próprios estamos a fazer esse papel, que é meter na cabeça das pessoas que não vale a pena nós estarmos a lutar, porque o Dr. Rogério Alves está imune a qualquer tipo de situação. Não, nós temos que deixar de meter isso na cabeça das pessoas, de uma vez por todas. Não, o que nós temos que meter na cabeça das pessoas é que o Sporting é dos sócios, o Sporting é nosso, e o Dr. Rogério Alves representa os sócios. E como um representante dos sócios, tem que dar voz aos sócios. E nós temos que obrigar que ele dê voz aos sócios. Portanto, de uma vez por todas, nós temos que deixar de meter na cabeça das pessoas que não devemos lutar, que não devemos fazer nada, que nos devemos restringir à nossa insignificância. Não, isso é falso. Isso é falso. Não podemos de maneira nenhuma levarmos as coisas para esse campo. Nós temos que levar as coisas como diz os estatutos. Nós temos direitos, e os direitos nós temos que obrigar com que o Dr. Rogério Alves cumpra os direitos do sócio. Se nós queremos uma Assembleia para destituir estes atuais órgãos sociais, inclusive o Dr. Rogério Alves,
ele tem que se sujeitar à votação dos sócios. Ele tem que se sujeitar a ir à decisão dos sócios. Nós não podemos continuar a passar a ideia de que o Dr. Rogério Alves é que é o dono do clube. E ele é que faz esse papel. E as pessoas acreditam nisso. E não pode, e não podemos. Nós temos que, de uma vez por todas, seguir em frente no nosso caminho. E eu apelo aqui a toda a gente que ainda não assinou, que o façam, porque só assim é que nós podemos chegar lá. E para podermos chegar lá, nós contamos com todos. E se tivermos, e é isso que eu espero que só se faça, de uma forma ordeira, como hoje já lemos um comunicado de uma das maiores claques do Sporting, que foi o Direito 21. Também já houve um comunicado a Juveléu em Capela, também de forma ordeira, mas em que pede aos seus seguidores, aos seguidores das claques, que muitos deles são sócios do clube também, que apareçam em massa a esta Assembleia. E eu ainda vou mais longe do que isso. Não só irmos em massa à Assembleia, votar contra o orçamento, mas isso é uma opinião minha, porque eu não li, não tive ainda disponibilidade para ler, seja o que for que esteja em relação ao orçamento, não tive tempo, não consegui ler, mas a minha opinião, e ouvindo aquilo que o Afonso já disse e aquilo que toda a gente já falou em relação a isso, a minha opinião é votar não, mas não um redondo não. Não tenho problema nenhum daqui de assumir da minha parte que é um redondo não, mas não só isso, como para além de votarmos não em massa nessa Assembleia, eu peço a toda a gente que, de uma forma ordeira, mas que faça um protesto contra esta atual direção por tudo aquilo que nos estão a fazer e continuam a fazer, e faço também um apelo às duas maiores claques do Sporting Clube de Portugal, que não se acovardem, porque o que eu estou a ver neste momento é que as próprias claques parece que também já interiorizaram neles próprios que não podem fazer mais que isto. Não, eles podem fazer mais. Isto também está nas mãos deles, que eles podem fazer mais. E devem fazer mais. Não podem e devem fazer mais. Porque eles têm uma responsabilidade bastante acrescida, porque eles são aqueles em que toda a gente, nós sócios e muitos seguidores deles, que são eles que representam em maior número de apoiantes do Sporting, que correm atrás do Sporting para todo lado, não podem ser tratados desta maneira como estão a ser tratados. Inclusive, agora há dias, mais uma vez, foram convidados ao Porto Sporting Clube Portugal, quis tomar de assalto os dois locais onde estas claques permanentemente têm os seus objetos, os seus adereços de apoio ao Sporting e as suas casinhas. Queriam tomar de assalto e, segundo nos parece, segundo as informações que nós temos, aquilo não é propriedade do Sporting. Portanto, isto é uma vergonha, isto é um enxovalho que eles estão a fazer às claques que acompanham o Sporting para todo lado. Portanto, eles não só devem, como têm que fazer muito mais. Eles têm que se tiver que tomar uma posição de força, claro que não estamos a falar em agressões. Eu, quando falo uma posição de força, é uma posição firme. Eles já fizeram uma manifestação onde tiveram à volta de 6 mil pessoas, mas que depois essa manifestação acabou por ser praticamente abafada por um caso que aconteceu, que não aconteceu, não é? Que aconteceu, mas que não aconteceu, que foi aquela suposta agressão àquela criança, em que abafou completamente aquela manifestação, e eles deixaram. No meu entender, as próprias claques deixaram que isso acontecesse, porque deveriam ter obrigado aqueles no momento, perante a polícia, mostrassem as imagens daquela agressão, porque aquilo não aconteceu.
Portanto, eles deviam obrigar que essas imagens saíssem logo cá para fora, porque só aí sim, o Dr. Frederico Brandas, aí sim ia passar um mau momento, porque ia ser apanhado numa mentira. E uma manifestação e uma mentira de seguida, as claques aí saíam por cima, mas muito por cima. Assim, o que aconteceu é que foram completamente abafados. Aquela manifestação acabou por ser completamente abafada por uma situação que não existiu, como eu digo. Portanto, eu peço às pessoas que ainda não assinaram, que no dia 26, a partir das 13 horas, estamos nas escadinhas de acesso ao Albaláxia a recolher assinaturas, que já venham preparados como fotocópias, novamente, eu vou repetir, do cartão de cidadão frente e verso e do cartão de sócio antigo, frente e verso, que façam chegar a sua assinatura a nós, para nós realmente, se é isso que vocês querem, e é isso que nós todos queremos, porque isto é a vontade de todos, e nós estamos nessa disposição de ser os vossos porta-vozes, em pedirmos a GES para acabar com este nosso sofrimento. Isto, neste momento, para mim, isto para mim já ultrapassa, já extravasou tudo o que possa ser de bom senso. Para mim, neste momento, é uma ferida aberta que nós todos que estamos aqui, os que nos estão a ouvir, temos uma ferida muito grande aberta e só a conseguimos curar se nós conseguirmos pôr álcool na ferida. E o pôr álcool na ferida, meus amigos, é tirar estas pessoas lá para fora, arrancá-los completamente pela raiz, dali para fora, porque se assim não acontecer, meus amigos, daqui por um bocado nem álcool, nem água oxigenada, nem betadine, nós zero, não temos nada. Por isso, meus amigos, mais uma vez eu apelo ao voto. Paulo, obrigado pela forma apaixonada como mais uma vez extravasaste o que vai na alma de muitos de nós, na qual eu me revejo totalmente com aquilo que tu disseste. Extravasaste com a forma sentimental que um verdadeiro sportinguista e que realmente se preocupa com o clube o fará. Fazendo um pequeno resumo, e antes mesmo desse resumo, só ler aqui, acabo de receber uma mensagem do Núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos. É um orgulho ter o Alex Ponte como sócio fundador do Núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos. Obrigado por defender o Sporting Clube de Portugal. Isto é uma mensagem do Núcleo do Sporting Clube Portugal de Barcelos. Portanto, fazendo um pequeno resumo, isto foi longo, foram 2 horas. Muito obrigado ao Afonso Pinto Coelho, muito obrigado ao Alex Ponte, muito obrigado ao Eduardo Paes e ao Paulo Lopes. Acabámos por passar aqui, penso que uma mensagem clara e o Afonso referiu isto várias vezes com a sua habitual diplomacia e calma para explicar as coisas sem tentar aqui criar qualquer tipo de confrontação. O Afonso é sempre muito prático a abordar os assuntos. Pelas minhas palavras, eu diria que estão mais uma vez reunidas as condições para os estatutos serem atropelados, estão mais uma vez reunidas as condições para os sócios não serem ouvidos, serem silenciados, e portanto é contra tudo isto que nós temos que responder. E só podemos responder comparecendo de forma massiva, de forma ordeira. Não queremos dar qualquer tipo de argumentação aos atuais órgãos sociais para o que quer que seja, e se mais uma vez arranjarem o tipo de argumento que arranjaram da outra vez, têm que provar aquilo que fazem. Portanto, de uma forma ordeira, ter cuidado, como aliás aqui o Sporting Anonymous referiu, termos cuidado com os excessos de acumular pessoas. Vocês levem as vossas máscaras, independentemente de tudo, porque se por qualquer motivo eles chamarem a polícia, porque está ali muita gente, ou se vão prevenidos com as vossas máscaras e respeitem, dentro do possível, que é difícil se formos muitos e esperamos que sejam muitos, o distanciamento social. Muito obrigado. É importante ressalvar... Sim, Paulo. Vamos ter que ocupar umas bombas de oxigênio, porque nós vamos puxar pelos pulmões, por isso vamos precisar de oxigênio também. Vamos com toda a certeza, vamos com toda a certeza. Como o Paulo falou, importante, vão estar vários elementos do União Faz a Força nas escadinhas de acesso à Alvaláxia para recolher assinaturas, reforçando aquilo que o Paulo disse várias vezes. Levem, por favor, uma cópia do vosso cartão de cidadão, levem uma cópia do vosso cartão antigo, de sócio de cartão antigo, porque é antigo,
porque a data é a data de, salvo erro, Afonso e Paulo corrijam-me, de 23 de junho, correto? Portanto, que é anterior à renumeração. É 23 de junho. E, por favor, todos os que vão comparecer na AG, como já também foi aqui falado, o melhor, levem cópias de todos os cartões. Levem o cartão antigo, levem do cartão atual, levem as notificações por e-mail que receberam, levem tudo aquilo que vocês possam levar para não dar hipótese deles terem qualquer tipo de desculpa que possa impedir a vossa entrada. E, por favor, paguem as vossas cotas, façam um esforço. É muito importante, é o nosso querido Sporting Clube Portugal que está em causa, é o seu futuro. Ok? Muito obrigado a todos. Foi um prazer uma vez mais estar convosco e havemos de voltar, com certeza. Esperemos que com um bocadinho de notícias melhores do que estas que hoje passámos aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.